a sua reação quando você é confrontado pela palavra de Deus em alguma área da sua vida que precisa ser transformado, precisa ser ajustado, precisa ser consertado? Algumas pessoas, ao se defrontarem então com o confronto da palavra de Deus, elas reagem se dispondo a mudar a sua conduta, a mudar a sua vida. Outras pessoas reagem com chateação. Elas entendem que precisam mudar, mas elas decidem não aceitar aquela mudança. Outros até fingem aceitar, mas no final das contas mesmo não aceita, né? E segue a sua vida da forma que quer. Mas ainda outros, meus irmãos, decidem rejeitar de pronto o que a palavra de Deus está dizendo e muitas vezes com raiva se esforça em encontrar argumentos para justificar a sua reação e a sua rejeição. No ministério de Jesus, ele lida com todas essas reações citadas, e nós poderíamos citar ainda outras que nós podemos perceber no relacionamento dele. Mas, nesta noite, eu quero considerar com os irmãos sobre uma reação marcada pela rejeição. E para desenvolver esta ideia, eu quero então considerar, na continuidade dos estudos no Evangelho de João, quero considerar o capítulo de número 8, dos versos de número 38 a 59. O texto para nossa consideração é exatamente este. Mas eu queria iniciar a leitura no verso de número 31 e aí ler até o verso de número 59, para que nós possamos perceber o discorrer desse diálogo que acontece entre Jesus e estas pessoas que haviam crido nele. Então, João capítulo 8, verso de número 31, e nós leremos até o verso número 59. Quero convidar os irmãos para ficarem de pé, para que juntos possamos fazer então a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim, João capítulo 8, verso 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode você dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Eles lhes disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele.
Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, por que vocês não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém. Senhor, nós precisamos da tua graça, da tua bondade, nós precisamos do teu auxílio, nós precisamos do Senhor, porque se não for o Senhor, nós não conseguiremos ser edificados pela tua palavra e nem reagirmos de uma forma que agrada ao Senhor diante da tua palavra. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo, que é Deus, se faça presente nesta noite e que nos leve ao entendimento correto daquilo que a tua palavra tem para nos dizer. Pois é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Uma reação marcada pela rejeição. João escreve o seu evangelho para demonstrar que Jesus é o Cristo. E uma vez que as pessoas entendessem que Jesus é o Cristo, elas deviam então reagir crendo em Jesus como Cristo, entregando a sua vida a Jesus como Cristo. E para isso, João então, ele seleciona sinais, seleciona diálogos e encontros com Jesus para demonstrar que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. O texto em que nós encontramos aqui e lemos nesta noite está localizado exatamente no capítulo de número 8. E eu diria que é um dos capítulos mais terríveis que nós temos no texto joanino. Isso porque os irmãos percebam que nós temos uma reação forte, enfática, que é marcada pela rejeição. Jesus já vem há vários momentos, há vários tempos, se gastando em anunciar a sua palavra para estas pessoas. E quando nós chegamos então aqui, nós percebemos que eles estavam reagindo de forma a rejeitar a palavra de Jesus. Tem um grupo de pessoas, no verso de número 31, que decidem então crer em Jesus. E Jesus diz: olha, vocês, para que vocês sejam libertos, vocês precisam permanecer na minha palavra. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade então vos libertará.
E esse texto que se segue, meus irmãos, que nós lemos, que corresponde do verso de número 38 até o verso 59, é consequência disso, é a continuidade desse diálogo que Jesus está tendo com pessoas que disseram crer nele. E o que é que nós encontramos nesse diálogo? Nós encontramos estas pessoas reagindo, então, à mensagem de Jesus. Elas dizem crer em Jesus, mas no final das contas, elas reagem de uma forma a rejeitar aquilo que Jesus está, então, colocando. Mas, afinal de contas, o que essas pessoas rejeitam? O que elas decidem, então, ou se recusam, então, a receber de bom grado da parte de Jesus? Veja, primeiramente, eles rejeitam a verdade de Deus. E isto pode ser percebido no verso de número 38. Eu falo as coisas que vi do meu Pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então eles lhes disseram, nosso pai é Abraão. Eles rejeitam, meus irmãos, a verdade de Deus, porque eles confiam na sua herança religiosa. Nós fazemos parte dos descendentes de Abraão. Nós fazemos parte daqueles que são a prole de Abraão, que receberam a promessa de Deus feita a Abraão. De modo que Abraão é maior do que você. E porque Abraão é maior do que você, então eles decidem não aceitar a verdade de Deus. Observe, meus irmãos, que o texto continua. E então Jesus responde, mas se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhe falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Perceba que Jesus, ele continua o seu diálogo. E ele está dizendo, olha, vocês estão rejeitando a verdade de Deus. E Abraão não fez isso. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estariam imitando o que Abraão fez. Mas vocês estão indo para o sentido contrário. Vocês estão arquitetando com mentiras, que vai dito ser mais na frente, com mentiras e até mesmo com violência, para tentar parar, para tentar, de alguma forma, abafar, então, esta verdade de Deus. Observe que o texto continua. E eles respondem, ainda no verso 41, nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. E o verso 42 diz, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus está mais uma vez confrontando e dizendo, se vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, vocês não são filhos de Abraão, porque vocês estão tendo uma conduta errada. Mas nós não somos filhos legítimos, nós temos um pai que é Deus. Pois se vocês fossem filhos de Deus, vocês amavam aquilo que o pai ama. O coração de vocês bateriam na batida do coração do pai. E então, ele chega no verso 43 e diz, vocês rejeitam a verdade de Deus, porque vocês são incapazes de aceitar ou de compreender a verdade de Deus. Estas pessoas, embora estivessem diante de uma verdade suprema e sublime, mas elas são incapazes de perceber, e esta não é a primeira vez que Jesus fala isso para os seus ouvintes. Em outros momentos, para pessoas que não haviam declarado fé a Jesus, ele diz que eles eram também incapazes de perceber e de compreender a mensagem do Senhor. Mas o verso de número 44 chega no ponto aonde Jesus está querendo chegar desde lá em cima, quando nós lemos. Quando ele menciona que vocês fazem a vontade do Pai de vocês. E aqui nós percebemos que eles rejeitam, confiando na sua herança religiosa, rejeitam a verdade de Deus, porque são incapazes de compreender esta verdade, mas eles rejeitam a verdade de Deus, porque eles vivem para satisfazer o desejo do diabo. Verso de número 44, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Note que Jesus deixa bem claro aqui. Por que que vocês não aceitam esta verdade? Porque o pai de vocês é o diabo. Porque vocês vivem para satisfazer a vontade do diabo. E o contraste que Jesus está fazendo é muito claro. Enquanto eu sou filho de Deus e eu estou aqui para satisfazer a vontade de Deus, vocês são filhos do diabo e estão aqui para satisfazer a vontade do diabo. Porque a mentira e o homicídio, o assassino, é marca daquele que é o pai de vocês. E vocês estão imitando o pai de vocês, porque ele é mentiroso, porque ele é assassino, como diz então o Senhor Jesus. Perceba, meus irmãos, que eu quero reenfatizar mais uma vez, que Jesus está falando com pessoas que disseram que creram nele. E observe o que Jesus está dizendo aqui. Na verdade, vocês não creram coisa nenhuma. Na verdade, vocês continuam ainda vivendo uma vida a serviço do diabo, que é o pai de vocês. E vocês vivem para satisfazer a vontade dele. Mas note, meus irmãos, que o argumento de Jesus se conclui no verso de número 46 e 47, quando o Senhor Jesus diz, verso 45, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, por que vocês não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Então note, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se eu estou errado, me convença. Qualquer um de vocês pode se levantar aqui. E se eu estiver errado, se levante e diga, me convença que eu estou errado. Me convença que eu pequei em alguma coisa que eu falei aqui. Mas se eu não pequei, por que vocês não creem em mim? Se eu estou dizendo a verdade, por que vocês não aceitam esta verdade? E a resposta é dada pelo próprio Jesus. Vocês não aceitam a verdade porque vocês não são de Deus. Veja, meus irmãos, que nós temos aqui Jesus apontando um diagnóstico que é extremamente difícil. E note que ele não mede as palavras para tratar com essas pessoas aqui. Mas apesar de Jesus estar falando a verdade, a reação dessas pessoas é a rejeição da verdade de Deus. Mas eles rejeitam também o diagnóstico que Jesus realiza. Até o verso de número 47, você tem então Jesus fazendo aquilo que nós diríamos ser um diagnóstico. A condição de vocês é essa. Vocês dizem que creram em mim, mas vocês vivem escravos do pecado. Vocês dizem que creem em mim, mas vocês rejeitam a libertação que eu ofereço para vocês. Vocês dizem que creem em mim, mas vocês ainda são incapazes de aceitar a verdade de Deus. Vocês continuam rejeitando a verdade de Deus. E aí no verso de número 48, nós encontramos então a reação destas pessoas. Os judeus que creram em Jesus, lembre disso, os judeus disseram a Jesus, será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Ora, você tem aqui duas qualificações que os judeus utilizam para Jesus. Isso aponta para uma coisa muito interessante. Quando uma pessoa ela não tem mais condições de argumentar, e o seu argumento não tem força para ir adiante, ela então se utiliza do ataque pessoal contra a outra pessoa que está argumentando. E os opositores de Jesus aqui estão fazendo exatamente isso. Eles agora não atacam mais a verdade de Deus, que é dada por Jesus e em Jesus, mas agora eles atacam a pessoa de Jesus, o acusando de que ele tem demônio e de que ele é samaritano. Ser samaritano equivale a dizer que Jesus era um herético, um herege, uma pessoa que não estava em consonância com aquilo que Deus estava estabelecendo na sua palavra. Isto porque desde o capítulo 4, como nós já vimos, João deixa muito claro que havia uma rixa entre os samaritanos e aqueles judeus que estavam em Jerusalém. De modo que aqui eles estão reagindo assim, eles estão dizendo, podemos dizer talvez uma espécie de palavrão com Jesus. Você é samaritano, samaritano só presta para aquecer o fogo do inferno. Era essa a concepção que nós tínhamos nos dias de Jesus. E aí você tem agora
os judeus que disseram crer em Jesus, o chamando de samaritano. Mas, além disso, eles dizem também que Jesus está endemoniado. Eles acusam Jesus de estar endemoniado. E observe, Jesus então diz no verso 49, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e a julgue. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu não estou endemoniado. O que eu estou fazendo aqui é honrando o meu Pai. E essa expressão, honrando o meu Pai, surge novamente no Antigo Testamento, quando nos 10 mandamentos tem lá, honra teu pai e tua mãe. E honrar aqui é obedecer, é o sentido de obedecer, de você ser submisso a alguém, de você agir de modo a agradar aquela pessoa. Então, honrar aqui, Jesus aponta, está dizendo, eu estou em obediência ao meu Pai, enquanto vocês estão em obediência ao Pai de vocês. Veja, e então ele diz, olha, eu não procuro a minha glória, há quem busque e quem julgue, né? Eu não estou aqui para satisfazer e engrandecer o meu nome, mas eu estou aqui para glorificar a outro. Mas apesar disso, meus irmãos, nós encontramos uma reação, novamente, que aponta para a rejeição. Por mais que Jesus vá falando, explicando, dialogando, mas estas pessoas estão sempre reagindo e, ao mesmo tempo, estão rejeitando. Já rejeitaram a verdade de Jesus, já rejeitaram o diagnóstico de Jesus e agora rejeitam a promessa de Jesus. Verso 51. Em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então lhes disseram, agora nós temos certeza de que tem demônio. Abraão morreu, os profetas também, e você diz, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Novamente você tem Jesus argumentando. E aqui Jesus faz uma promessa. E note, irmãos, Jesus está fazendo uma promessa para as pessoas que acabaram de acusá-lo de ser endemoniado. E abre aspas. Veja que Jesus não responde à acusação de ser samaritano. Ser acusado de ser samaritano não é algo que incomoda Jesus. Jesus não se preocupa com isso. Até porque os irmãos já devem lembrar que os samaritanos também são alvos da graça do Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4. Mas ele responde à acusação de ter demônio. E então ele responde essa acusação fazendo uma promessa. Isso é impressionante. Jesus poderia ter tido outra reação ali. Mas Jesus estabelece uma promessa. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Note que aqui nós temos o Senhor Jesus dizendo, se vocês que creram em mim, se vocês permanecerem em mim, vocês serão libertos do pecado de vocês, mas vocês também terão a bênção de não passar pela morte eternamente, de não morrer eternamente. E nós podemos lançar mão do que vai dizer então o Senhor Jesus quando se encontra com Marta e Maria, no capítulo de número 11, no verso de número 25, quando ele diz que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo, vocês podem até ser abatidos pela morte física, mas essa morte não se perdurará, essa morte não terá a última palavra sobre a vida de vocês, porque vocês não precisarão viver nessa condição eternamente. Mas isso acontecerá se vocês guardarem a minha palavra. Mas observe, meus irmãos, de que eles rejeitam esta promessa. E esta promessa Jesus está fazendo para pessoas que são filhas do diabo. Ele acabou de dizer ainda há pouco. Mas note, meus irmãos, que é uma promessa feita não só para os filhos do diabo,
mas para aqueles que estão esforçando-se para acusar Jesus. Jesus está fazendo uma promessa para os seus acusadores. Mas note que esta promessa que Jesus está fazendo é uma promessa condicional. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E aqui note esse aspecto. Não é que, você vai ter a morte, você não vai morrer eternamente, vocês não vão mais morrer eternamente. Mas tem uma condição. É se vocês permanecerem na minha palavra. É se vocês guardarem a minha palavra. É se vocês continuarem me amando, me obedecendo. É se vocês continuarem honrando o Pai, da mesma forma como eu estou honrando o Pai. Mas o último aspecto, irmãos, que eu queria destacar, é de que esta é uma promessa gloriosa. O texto diz que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. O português é uma língua excelente, mas quando você faz uma tradução, você perde algumas coisas. Essa expressão que nós temos aqui, não verá, é algo que nós chamamos de duplo negativo, que é uma ênfase, para ser redundante, é uma ênfase enfática. Se traduzido literalmente, seria: vocês nunca, jamais morrerão, verão a morte eternamente. É a ideia de que, olha, se vocês crerem se vocês guardarem a minha palavra, não tem nenhum perigo, não tem nenhum risco de vocês permanecerem nesse estado eternamente. Jesus, irmãos, dá uma promessa gloriosa, com uma garantia certa, para aqueles que estão observando aquilo que Jesus está dizendo. Mas a reação, mais uma vez, é percebida, é expressada com rejeição. Eles recebem esta promessa de forma irônica. Veja quando eles dizem: agora nós temos certeza que você tem demônio mesmo. Agora nós temos certeza que você está louco. Porque ter demônio e ser louco é quase que uma coisa sinônima no contexto aqui. Porque Abraão morreu, os profetas também morreram, mas você está dizendo que se nós guardarmos a sua palavra, nós então nós não vamos morrer eternamente. De fato, a linha de argumentação é até correta mesmo. Porque se eu chegar para você e dizer assim: olha, se você guardar a minha palavra, você não se preocupe, porque você não vai morrer. O que é que você pensaria? O que é que você perguntaria? Quem é você para me garantir isso? Quais condições você tem para me garantir isso? E, de fato, seria lógico você responder dessa forma para mim. Mas quem está dizendo aqui não sou eu, quem está dizendo é o Senhor Jesus. E eles então respondem com ironia: você está doido. Porque se Abraão morreu, se os profetas morreram, então como é que você está dizendo que nós, guardando a sua palavra, nós não iremos provar da morte eternamente? Você está querendo dizer que você é maior do que Abraão? E isto é um ponto muito importante no Evangelho de João, porque de fato Abraão desponta como sendo um grande herói da fé. Hebreus capítulo 11. É descrito Abraão no Novo Testamento como sendo o pai da fé. E todo judeu que se prezasse e conhecesse o Antigo Testamento, como é o caso dessas pessoas aqui, elas teriam um grande apreço por figuras como Abraão, como Moisés. E aqui nós temos eles argumentando, dizendo: olha, quem você pensa que é para garantir isso? Uma vez que nem Abraão, que é o pai da fé, conseguiu. Eles, mais uma vez, reagem rejeitando a promessa de Jesus. Já rejeitaram a verdade, já rejeitaram o diagnóstico, agora rejeitam a promessa e, por fim, eles rejeitam o testemunho de Jesus. Verso de número 54. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre.
Então os judeus perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eu quero chamar sua atenção para o fato de nós termos aqui judeus que afirmaram crer em Jesus, judeus que estavam no templo, judeus que conheciam o Antigo Testamento. Mas quando eles se deparam com Jesus, eles reagem rejeitando tudo aquilo que vem de Jesus. Já rejeitaram a verdade, já rejeitaram o diagnóstico, já rejeitaram a promessa, e agora eles rejeitam o testemunho de Jesus. Jesus está dizendo: olha, eu tenho um pai. O pai que vocês dizem que tem, eu quero dizer uma coisa para vocês: eu tenho um pai e ele vai me glorificar. Verso de número 54. Eu não glorifico a mim mesmo, mas o Pai é quem vai me glorificar. Aquele que vocês estão dizendo que é o Pai de vocês. Eu guardo a palavra do meu Pai. Eu estou em sintonia com aquilo que o meu Pai está dizendo, como nós percebemos no verso 55. Eu estou vivendo para agradar, para satisfazer, para alegrar o coração do meu Pai. Eu estou honrando o meu Pai. Mas vocês, ao mesmo tempo que dizem que têm o mesmo pai que eu, vocês não estão honrando esse pai. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Verso de número 56. Agora, em que sentido Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou? Acredito que nos ajuda a entender isto quando nós percebemos o que o autor de Hebreus diz no capítulo 11, no verso 13. Falando a respeito dos patriarcas, ele diz: todos morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão, ao desfrutar do cumprimento, ainda que parcial, de algumas promessas de Deus, ao desfrutar da intervenção, do livramento de Deus em relação ao seu filho, ao contemplar Deus atuando na sua época, ele então lembrou-se: haverá um dia em que virá aquele que cumprirá completamente todas as promessas. Haverá um dia em que o descendente da mulher, que foi descrito em Gênesis 3,15, vai chegar. E quando ele chegar, naquele dia em que ele chegar, a realidade vai ser diferente. As promessas que eu recebi e que foram cumpridas, ainda que não completamente, mas serão cumpridas completamente no dia em que o descendente chegar. De modo que Abraão, ele vivia na expectativa da chegada do descendente, assim como todo israelita que era piedoso no Antigo Testamento. E embora ele não tendo visto o descendente chegar, mas ele se alegrou por saber que ele estava vindo. Usando a ilustração que já tem sido divulgada, ele estava no porto. Ele olhou para o mar e ele viu ao longe o navio vindo. E ele se alegrou porque ele sabia que dentro daquele navio havia a libertação prometida. Ele se alegrou porque dentro daquele navio havia o Redentor, havia o descendente. Mas quando o navio atracou no porto, Abraão não estava lá. Mas ele morreu na expectativa, morreu alegre, na expectativa da chegada, então, deste descendente. Então, mais uma vez, eles respondem: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Em outras palavras, eu sou maior do que Abraão. E se os irmãos estão lembrados, esta expressão eu sou já aparece outras vezes no livro de João. E é uma expressão-chave para demonstrar que Jesus é exatamente Deus. É a mesma forma que Deus se utiliza para se identificar a Moisés em Êxodo 3,14. E Jesus está dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou, apontando para a sua pré-existência. Antes de Abraão existir no mundo, eu existia, mas apontando também para a sua divindade.
o que por várias vezes nós encontramos no livro de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos aqui, meus irmãos, mais uma vez, João lembrando o seu leitor, de que esse Jesus, ele não é só maior do que Abraão. Ele é o próprio Deus. Mas, mais uma vez, a reação é expressada com rejeição. Então pegaram as pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles entenderam as implicações do que Jesus estava dizendo. Por que eles pegaram as pedras para matar Jesus? Porque, de acordo com o Antigo Testamento, qualquer pessoa que afirmasse ser Deus era blasfemo. E esta blasfêmia deveria ser punida com a morte, por apedrejamento, né? E o que é que eles fazem aqui agora? Eles querem pegar as pedrazinhas para matar Jesus. Agora, Jesus não é só um endemoniado, Jesus não é só um samaritano, mas agora Jesus é um blasfemador. Note que estas pessoas afirmaram crer em Jesus. Estas pessoas conheciam as Escrituras. Estas pessoas estavam no templo, no local sagrado. Mas elas reagem a Jesus, rejeitando a verdade que Jesus traz, rejeitando o diagnóstico que Jesus propôs, rejeitando a promessa de Jesus e agora rejeitando o testemunho de Jesus. Eu quero então concluir esta mensagem fazendo algumas aplicações para nós pensarmos. A primeira delas, meus irmãos, é que o problema do homem não é entender a verdade, mas aceitá-la como uma verdade para a sua vida. Estas pessoas entenderam o que Jesus estava dizendo. Então o problema aqui não é cognitivo. Não é que é tão complicado de entender, de que ela não consegue perceber, de que ela não consegue... Não, isso aqui eu não estou conseguindo entender, é complicado demais. Não, não é isso. Elas entendem. Elas entendem tanto que elas pegam pedras para matar Jesus. De modo que você entender o Evangelho, você chegar diante do Evangelho e você entender, rapaz, Jesus, eu sou pecador, não é? Então, Jesus, Deus me amou, Jesus veio ao mundo, salvou, pagou o preço pelo meu pecado. Você pode entender isso completamente, tranquilamente. E ainda assim, isso não ser uma verdade para a sua vida. Ainda assim, você não aceitar isto como uma verdade da sua vida e viver à luz dessa verdade. Aceitar isto e continuar vivendo uma vida religiosa. Aceitar isto e continuar vivendo uma vida desonrando o Pai. Aceitar isto e continuar vivendo uma vida de qualquer jeito. E algumas vezes, até rejeitando a verdade de Deus que é manifesta pela palavra do Senhor. De modo, meus irmãos, de que, por isso que eu falei no início que o capítulo 8 é um dos capítulos mais terríveis que tem. Porque ao nos defrontarmos com isso daqui, nós também podemos até dizer que estamos, em algum sentido, na mesma condição. Porque nós também afirmamos que nós cremos. Mas será que, ao afirmar que nós cremos, nós também não estamos reagindo de forma a rejeitar o que Jesus está dizendo? Quando nós, muitas vezes, não cremos nas promessas de Jesus e vivemos uma vida capenga cristã, capenga no nosso cristianismo, muitas vezes tacanha, medíocre. Mas nós continuamos afirmando, nós cremos. Mas, irmãos, e se Jesus estivesse falando isso comigo e com você, agora, tete a tete, olho no olho? Será que nós realmente cremos? E aí é o que Jesus diz, né? Como é que nós vamos saber
Ora, se você guardar a sua palavra. Lembre disso. Igreja, rituais, serviços, não define em última instância se realmente a verdade de Deus, ela está no meu coração e o meu coração bate por esta verdade. Agora, isto deve nos levar, irmãos, a reconsiderar a nossa fé, a pensarmos se realmente aquilo que nós afirmamos professar é uma realidade em nossas vidas. E deve nos levar a considerar se realmente esta verdade ela está sendo acolhida no nosso coração. Porque Agostinho de Hipona, que viveu no 4º século, disse o seguinte: Jesus se afastou de homens com pedras que tinham pedras nas mãos. Mas ai daqueles que têm pedras nos corações, dos quais Deus se afasta. Então, os homens podem viver se afastando de Deus. Mas, continuar desse jeito é você caminhar para um precipício. Porque continuar com o coração petrificado te conduzirá a provar de um distanciamento de Deus. E Deus não precisa fazer mais nada para acabar com a nossa vida, a não ser se distanciar de nós. A não ser deixar que nós caminhemos com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios planos, nos nossos próprios projetos. A descrença, que começa com palavras, sempre termina na tentativa de destruir. Todo ano nós somos lembrados disso. Quando nós lembramos do dia da igreja perseguida. Algumas pessoas, e todas as pessoas que agem com descrença para com a palavra do Senhor, vai terminar na tentativa de destruir esta palavra. Vai terminar na tentativa de acabar com isso aqui. Porque não existe meio termo. Ou você é daqueles que permanecem em Jesus, como o capítulo 8 diz, ou é daqueles que são descrentes em Jesus. E aí, os descrentes sempre vão terminar na tentativa de destruir aquilo que Jesus tem construído. Uma terceira aplicação é que o discípulo de Jesus ama aquilo que Deus ama. Qual é o propósito da sua vida aqui nessa igreja? Por que você está aqui? Se você está aqui para satisfazer as suas vontades, para fazer a coisa do seu jeito, se tiver do meu jeito vai ser bom, agora se não for do meu jeito eu também não faço. Então, você está no lugar errado. Nós não fomos colocados numa igreja para satisfazer as nossas vontades. Porque, geralmente, satisfazer as nossas vontades estão ligadas àquilo que não é a vontade de Deus. De modo que, ao olhar para Jesus, que deve ser o exemplo para a nossa vida, nós precisamos lembrar de que nós devemos amar aquilo que Deus ama. De que nós devemos agir da forma que Deus aprova, ainda que isso traga problema para nós. Mas Deus espera que nós amemos aquilo que Ele ama. E aí, meus irmãos, é necessário nós fazermos uma avaliação. Se o nosso coração está batendo no compasso do coração de Deus. Porque se nós dizemos crer em Deus, mas nós não amamos aquilo que Deus ama, tem alguma coisa errada. No Brasil tem crescido um grupo de descrentes chamado desigrejados, que tem dito o seguinte: ora, a gente pode viver a nossa vida em casa, não precisa de igreja. Para que nós precisamos de igreja? Mas perceba como está errado. Deus ama a igreja? Deus ama a igreja. E como é que eu digo que sirvo a Deus sem amar aquilo que Deus ama?
Isso tem implicações variadas em vários aspectos da nossa vida. De modo que uma das formas para saber se nós estamos permanecendo em Cristo é se nós continuamos amando aquilo que Deus ama. Quando seguimos a Jesus, a morte perde o poder sobre nós. Algumas vezes, nas reuniões de homens, a gente tem falado sobre a morte. Especialmente quando tem um irmão que ele está mais... Outro dia tinha um irmão que estava só... Lá no irmão Cícero, tinha um irmão que estava só abrindo o bico lá, né? O assunto da morte veio à tona, né? E aí, um dizendo, não tenho medo da morte, eu só não queria morrer, né? Eu não tenho problema com a morte, só não queria morrer. Mas, meus irmãos, quando nós seguimos a Cristo, a morte perde o poder sobre nós. Quando nós seguimos a Cristo, permanecemos em Cristo, nós podemos encarar a morte de frente e dizer para ela: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Graças a Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Por meio de Cristo Jesus, nós temos a certeza de que ainda que a morte física ela nos alcance, mas nós não precisamos temer, porque ela não tem a palavra final sobre as nossas vidas. Porque haverá um dia, ao ressoar a trombeta de Deus, que os mortos em Cristo ressuscitarão. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade e por tua graça. Queremos te louvar porque, para aqueles que têm permanecido no Senhor, nós podemos desfrutar de tantas e grandiosas bênçãos. Mas, meu Deus, nós também queremos colocar diante do Senhor os nossos corações. E que o Senhor, ó Deus, nos ajude a, de forma honesta, avaliarmos se realmente nós temos permanecidos no Senhor. E que o Senhor nos conceda a graça de, ao fazer isto com sinceridade, nós tomemos a direção contrária daquela que estas pessoas de João capítulo 8 tomaram. Que o Senhor nos ajude a lembrar de que vale a pena continuar permanecendo em Cristo. Que vale a pena viver fazendo aquilo que agrada a Cristo. Ainda que para isso nós venhamos a lidar com desconfortos neste mundo. E que o Senhor nos ajude a lembrar que nós estamos servindo àquele que é o Eu Sou, preexistente, divino, e que nos dá a garantia de que vale a pena permanecer nele. Pois é em nome dele que nós oramos, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Que a graça do Senhor nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e que o Senhor resplandeça o seu rosto de misericórdia sobre a sua vida e lhe conduza na sua paz. Uma boa noite, uma boa semana, e que Deus graciosamente vos abençoe.